Ela é uma testemunha da luta pelo socialismo no Brasil. Filha de pais comunistas, sempre manteve um olhar atento aos momentos delicados vividos pelo Brasil e pelo mundo. Na década de 1950, esta jovem moça nordestina, pernambucana, militante do Partido Comunista do Brasil, foi designada para cuidar de um dos principais nomes da esquerda brasileira, Luiz Carlos Prestes. A convivência cedeu espaço ao companheirismo e à cumplicidade. História imortalizada em um livro que retrata bastidores da vida daquele que ficou conhecido como Cavaleiro da Esperança. Obra que nos ajuda a compreender melhor fatos que marcaram a história da política brasileira. No programa Retratos de hoje, vamos conversar com Maria do Carmo Ribeiro, a viúva de Luiz Carlos Prestes. Olá, Maria, é um prazer tê-la aqui no programa Retratos. Boa noite a você e aos telespectadores que vão assistir a esse programa em que eu esclareço algumas dúvidas ou algumas perguntas que sejam feitas sobre a minha trajetória de vida. Pois é, a gente aqui vai saber mais, né, sobre esse líder comunista, esse líder político que foi Luiz Carlos Prestes, mas a gente vai saber também os bastidores familiares, a vida dele em família, não é, Maria? Claro. Porque essa é a intenção também deste livro, que é lançado aqui em Belo Horizonte, na região metropolitana, Meu Companheiro, os 40 anos ao lado de Luiz Carlos Prestes. Nesse livro estão os 40 anos que a senhora viveu ao lado dele. Exatamente. Retrata uma vida que, desde a infância, eu sou comunista, não é? E depois encontrando esse homem, que já era um adulto, perseguido, convivi com ele 40 anos, do qual tive os filhos e que fui responsável pela educação dele. Esse homem que era um político, caçado no Brasil como senador, e que hoje o Senado deve estar votando a revogação dessa cassação de mandato de Luiz Carlos Prestes, quando foi em 47 cassada, e que faz parte da história do Brasil. A minha vida com Prestes faz parte da história do Brasil, e para esse jovem que não conhece muito pouco a história do nosso povo e da nossa luta. Você falou aí dos seus pais eram comunistas, não é isso? Meu pai era comunista. E sempre, qual era o assunto das rodas de conversa? Como que foi a sua infância em Pernambuco, Recife? Recife, eu sou de Pernambuco, Recife. Meu pai, em 35, foi preso pela polícia e foi muito torturado, perseguido, considerado como morto, porque eles levavam os filhos para ver o meu pai coberto com um saco de estopa, as moscas por cima, e eles diziam: vocês estão vendo seu pai pela última vez. O meu pai teve as unhas arrancadas, teve os dentes também arrancados, quebrados, foi colocado dentro de um saco de estopa e várias vezes jogado dentro do rio, para recuperar os sentidos do espancamento que ele sofreu, mas finalmente ele foi deportado para o Rio de Janeiro, que naquela época os governos deportaram para uma prisão especial, e ele, chegando na Bahia, se joga no mar, se salva e volta da Bahia até Recife a pé, e entrando em contato com os companheiros, porque os filhos estavam divididos em casas diferentes. Ele consegue me localizar e mais 2 irmãos meus junto, e nós, junto com ele, continuamos a fazer o trabalho clandestino do partido, que era distribuir material para as bases e que era de
passar as mensagens que o partido deveria atuar naquele momento em divulgação da palavra de ordem que deveria ser estabelecida nas reivindicações partidárias. No Sul, o jovem capitão Prestes toma o quartel de Santo Ângelo e reúne mais de 1000 homens na Coluna Gaúcha, a Coluna da Esperança, como o povo a apelidou. Seu destino nunca mais seria o mesmo. Vejo não mais ser possível resistir às intolerâncias dos nossos governantes. Levado por esta situação e pela aflição que sinto sufocar nossa gente, eu já não posso mais me calar. Preparem-se para enfrentar as duras consequências em face da atitude que terei de tomar. Afinal, foi a senhora que me educou dentro desses rígidos padrões morais e cultivou em mim a aversão a qualquer tipo de injustiça. E quando vocês tiveram que deixar o Nordeste, ou a senhora deixou o Nordeste sozinha? Não, o meu pai era muito conhecido em Recife e o partido deu ordem que ele deveria sair de lá. Nós fomos para Maceió. Em Maceió nós vivemos alguns meses, depois fomos para Sergipe. De Sergipe também ficamos alguns meses até chegar na Bahia. Na Bahia ele entrou em contato com o Comitê Central e o Comitê Central estabeleceu que ele deveria morar lá, criar junto com a família a sua casa, o seu trabalho. E cada ano a gente viajava levando as mensagens do partido para os outros estados. E como que foi esse encontro com Luiz Carlos Prestes? Bom, esse Luiz Carlos Prestes, a minha juventude foi de participação na Juventude Comunista. Em 45, com a anistia, eu já participava de comícios, eu já participava de movimento de greves, eu já participava de pichações de parede também. Morei na casa de um Ibrahim, lá na Bahia, onde era aparelho do partido, e lá eu conheci os dirigentes comunistas, como Marighella, o Crispim e vários outros companheiros que passaram por essa casa para fazer reuniões. Então, a minha ligação com o partido já veio dessa época, não é? Com a 45, com a anistia, o partido mandou meu pai voltar para Recife, porque em Recife ele pertencia à direção do partido e o partido precisava se fortalecer. Mas ele era muito conhecido em Recife, porque onde meu pai chegava, ele organizava logo um setor, uma base, para determinar a organização a se mexer, a movimentar e fazer movimentos com o povo, com as organizações, reivindicando aquilo que era necessário. E o Prestes saiu da cadeia em 45. E nós voltamos para Recife. Como ele era candidato ao Senado, Luiz Carlos Prestes, ele fez várias visitas por muitos estados. E chegou em Recife, na Praça 13 de Maio, no 1º de maio, para fazer um grande comício como candidato ao Senado. Eu participava da juventude, junto com outros jovens que participavam comigo, fizemos a segurança do Prestes. Foi aí que eu conheci o Prestes pela primeira vez. Depois, em 47, ele foi cassado. Eu continuava em Recife, depois desse movimento. Fui presa pelo governo do Barbosa Lima Sobrinho. Fui tosquiada, tive o cabelo todo cortado, tosquiado com a máquina. Minha irmã foi presa também, ficou num convento, que só encontramos ela 2 meses depois. E levei alguns puxações lá na polícia, alguns tapas, os telefonemas, né? Mas depois que eu saí de lá, eu conversando com o meu pai, eu disse para ele, puxa, se a gente luta para que as pessoas vivam bem, por que eles têm que prender a gente e massacrar as pessoas desse jeito? Então, eu acho que eu vou seguir o mesmo caminho que você é comunista. Não sou comunista de carteirinha, mas defendo e luto para que o povo brasileiro tenha democracia
tenha um salário digno, tenha moradia, tenha escola e saúde, que eu acho que o Brasil tem condições de ter tudo isso junto para o seu povo. O Prestes foi eleito senador. E um dos mais votados. Foi, né? Um dos mais votados no Brasil até hoje. A gente vai continuar falando mais sobre essa história, Maria. Eu tenho que ir para um rápido intervalo, mas a gente volta, a gente vai continuar falando desses 40 anos que a Maria viveu ao lado de Luiz Carlos Prestes. Você está conhecendo um pouquinho mais sobre a história do nosso Brasil e também sobre a história familiar, né, desse grande líder político aqui brasileiro. Antes do intervalo, apenas um recado para você sobre a campanha Faço Parte. Lembrando que seu apoio é muito importante para que a TV Horizonte e os outros veículos de comunicação da Arquidiocese cumpram a sua missão. Com o seu apoio, a campanha quer também construir a Catedral Cristo Rei e atuar na revitalização do patrimônio histórico natural, que é a Serra da Piedade, em Caeté, aqui na região metropolitana. E para saber como fazer parte, é só ligar em horário comercial para a central de atendimento da campanha. O telefone é o 3209-3559, o código de área é o 31. E se você já está fazendo parte, o nosso muito obrigado. Daqui a pouquinho a gente vai conhecer mais sobre a vida de Maria do Carmo Ribeiro, que compartilha conosco os momentos que viveu ao lado de um dos grandes líderes comunistas brasileiros, Luiz Carlos Prestes. A gente vai para um rápido intervalo e a gente volta em instantes. Fique por aí. Estamos de volta com o programa Retratos, hoje conversando com Maria Prestes, é a Maria Ribeiro, né, viúva de Luiz Carlos Prestes. Ela conta para a gente os bastidores desses 40 anos de convivência com essa liderança da esquerda brasileira. Você não assina o Prestes, não é, Maria? Não, nunca assinei Prestes, não. Porque quando eu fui designada para morar com o Prestes, ser responsável pela segurança dele, eu estava com 22 anos. Nós estamos numa diferença de mais de 30 Sim. anos de idade. Mas houve condições do partido que eu deveria trocar o nome. Que eu não podia ficar com esse nome porque eu era conhecida em Recife, que eu fui presa com esse nome de Altamira. Sim, entendi. Infelizmente também esses documentos desapareceram porque houve um incêndio no DOPS. E todos esses documentos foram queimados. E a gente estava falando sobre esse encontro, esse início da convivência da senhora com Luiz Carlos Prestes. A senhora falava desse primeiro encontro, quando ele realizava um comício, a gente pode falar assim, né? Lá em Recife. E algum tempo depois, a senhora foi para São Paulo. O pai da senhora estava já adoentado. Doente, né? Muito doente, E aí, posteriormente, o partido designou a senhora para que fizesse a segurança do Prestes. Do Prestes, mas a senhora não sabia que era ele? Não sabia quem era. Eles disseram que eu ia ser responsável num aparelho para tomar conta de um dirigente que era muito importante a vigilância sobre essa pessoa, porque não poderia ser preso. Eu conheci o Prestes num aparelho clandestino. Fui designada para tomar conta de uma casa, sem saber quem era que vinha chegar para morar conosco. Isso foi em São Paulo, nos anos 50, no bairro de Jabaquara.
E à noite, nessa casa que eu fui designada, estava limpando uma escadaria de mármore para terminar os preparativos para a chegada para o novo hóspede. E ainda não tinha terminado quando ouvi a campainha tocar e encostei o balde assim junto à escada e fui abrir a porta. Quando entrou aquele homem baixo, de chapéu, que na minha imaginação eu achava que o Prestes era um homem alto, só de ouvir falar pelas histórias que contavam, da sua bravura, tanto na coluna como na prisão, e eu imaginava que ele fosse um homem forte, alto, assim. E depois que conheci, fiquei meio decepcionada com o tamanho dele. O cuidado é o seguinte, ele ficava nessa casa que tínhamos 3 quartos, né? O meu, o dele e um escritório, e tinha mais um fora da casa que era para o motorista que ficava, passava como se fosse meu marido. E então ele me cumprimentou, camarada Maria, e nós conversamos e eu falei, aí o Diogo disse, você está conhecendo quem? Eu disse, eu sei quem é, né? É o companheiro Prestes. E o cuidado, ele consistia em que, por exemplo, manter sempre a discrição, a segurança? O cuidado como era o seguinte, não podia chegar perto da janela para olhar a rua. Não podia sair da casa. E não podia falar alto também. Ligar rádio, alto, nada? A rádio, ele gostava de escutar a rádio de Moscou. Quando ele alteava o volume, eu ia lá e diminuía, porque os vizinhos podiam perceber alguma diferença e desconfiar. Nós não podíamos correr esse risco. Qualquer suspeita que nós tínhamos, né, de que o vizinho estava observando, a gente abandonava a casa e ia para outro aparelho. E quando veio, por exemplo, a proposta de casamento? Sim, aí com a convivência, não é? Eu aprendi muito com o Prestes, porque começamos a ter aula de português, aula de astronomia, literaturas clássicas, né, como Shakespeare, Hamlet e outras mais, né, Dickens, Charles Dickens, os clássicos russos, que ele sempre incentivava nós lermos. Eu li muito A Mãe do Gorky, de Irmão Kamaradov, e outros clássicos mais, que A Mãe do Gorky. E fomos tornando-se uma família assim, mais ligada, não? Ele me ajudava nas tarefas domésticas também, que ele gostava, ele participava, sempre valorizou muito o trabalho da mulher em casa. E um dia ele me propôs casamento. Eu disse para ele, olha, eu não sei se eu quero casar, porque eu já tinha vindo de um casamento frustrado, né? Eu não assino contrato com ninguém. Eu acho que o casamento é um contrato e eu não assino papel com ninguém. Ele disse, não, mas a gente não vai assinar papel nenhum agora, só futuramente. Eu disse, não, mesmo que seja futuramente, até hoje não assinei papel, documento nenhum com ele. E como que era a convivência? Como era o Prestes em família? Muito, muito bom. O Prestes é um homem muito delicado, estudioso, compreensivo, ajudava, gostava de cozinhar, gostava de fazer brinquedo para as crianças. De noite, quando eu tinha os filhos, ele ficava tomando conta e eu dormia. Durante o dia, ele ia para a cozinha ajudar a fazer uma salada de fruta, descascar um bom abacaxi, que descascou vários durante toda a vida, né? E era bom cozinheiro, gostava de fazer peixe de forno, bacalhau, bolo inglês, pudim. Ele gostava muito de fazer doce para as crianças, biscoito. Foi um homem assim muito dedicado ao lado familiar. Sim. Mexer com plantas, ele sempre gostava também. Nós morávamos numa casa onde tinha um pequeno terreno e ele fazia um canteiro de rosas. Ele gostava das rosas vermelhas, a rosa amarela, a rosa chá. Ele tinha aquele canteiro onde ele cultivava aquelas rosas. Independente disso, nós tínhamos um outro canteiro onde ele plantava muitos vegetais.
E cuidava muito bem. Todos os dias ele tirava 1h30, 2 horas para trabalhar com aquele canteiro, que era o momento que ele se afastava dos livros. E sempre muito disciplinado? Tinha os horários certinhos para tudo? Para se alimentar, para dormir? Café da manhã, 7h30, 10 horas uma fruta, meio-dia e meio um almoço. Ele comia pouco, uma salada, um arroz, um pouquinho de feijão, um bife. Ele gostava muito de peixe, comia muito peixe. E às 5 horas da tarde tomava um chá, e 7h30 tomava uma sopa e mais nada. E ele dormia pouco, né, Maria? Dormia pouco. Tinha dia que ele dormia só 4 horas. E achava bom, né? Achava que era o dia que ele dormia bem. Ele achava que os dias eram muito curtos ainda. Que devia ser mais prolongados. Pois é. E não dispensava a leitura dos jornais, né? Os jornais eram a companhia. O Prestes lia 4, 5 jornais por dia, muitas revistas, muitos documentos do partido, discutia muito com o companheiro quando chegava lá em casa para levar as novidades políticas que existiam, as discussões políticas com as bases. E era assim, era a vida dele. Ele sempre se dedicou muito aos problemas políticos internacionais e à soberania do Brasil. E foram quantos filhos? Bom, eu tinha 2 filhos do primeiro casamento e 7 com ele. Sim. E quando eu ia ter os filhos, na clandestinidade, as enfermeiras diziam por que o pai não vem visitar. E eu dizia, porque o pai é marinheiro, ele não está sempre aqui, presente. Então ele não acompanhou nenhum dos partos? Só em casa. Só em casa. Só em casa. A gente vai... Eu quero falar daqui a pouquinho, Maria, sobre como que foi essa convivência com os filhos, porque muitos não sabiam, não podiam saber que ele era o pai, né? E vieram saber muito tempo, alguns anos mais tarde. A gente vai falar mais sobre essa história daqui a pouquinho. A gente vai para um rápido intervalo e daqui a pouquinho o Retratos está de volta, hoje conversando mais com a Maria do Carmo Ribeiro. Ela está compartilhando com a gente esses 40 anos que viveu ao lado de Luiz Carlos Prestes. Fique por aí. Voltamos com o programa Retratos, hoje conversando com Maria Prestes, que se apresenta como Maria do Carmo Ribeiro, porque não assina o Prestes, né? Ela é companheira de Luiz Carlos Prestes, ela viveu ao lado de Luiz Carlos Prestes por aproximadamente 40 anos. Foram 40 anos, né, Maria? A senhora me falava sobre como era o Luiz Carlos Prestes em família. E a senhora falou que os partos que não foram em casa, ele não teve a oportunidade de acompanhar. Os filhos, muitos deles não sabiam que Luiz Carlos Prestes era um pai. Não sabiam. Era conhecido como se fosse tio. Era uma necessidade. Era a necessidade para a clandestinidade, porque os vizinhos não podiam saber que existia uma outra personagem dentro de casa. E por isso o meu filho mais velho, que eu botei o nome de William, nós trocamos para Pedro. Porque chamando Pedro, o Prestes tinha o nome dentro de casa de Pedro. Aí iria confundir com o nome do meu filho mais velho com o nome do Prestes. Sim. E assim nós convivemos durante 10 anos, não é, da clandestinidade, que foram em São Paulo,
eu cortei toda a ligação com a família. Minha família não sabia. Quando eu apareci, eles pensavam que eu já tinha até morrido. Foram quantos anos? 10 anos. 10 anos. 10 anos. Em 59, o Prestes reapareceu com a anistia do Juscelino Kubitschek. Mas, em seguida, veio os anos 60 e os 64 veio o golpe, não é? E ele voltou para a clandestinidade, mas eu não podia mais ir para a clandestinidade porque eu já tinha uma ninhada de filhos, não dava para continuar na clandestinidade, com as crianças precisando de ir para a escola, precisando de outros divertimentos, né? Já adultos, assim. Então, eu resolvi emigrar para a Rússia. Para Moscou. E aí veio outro problema, porque os documentos deles, o mais velho não tinha pai nem mãe, porque quando ele estava na idade de ir para o jardim da infância, eu mandei ele para a casa da minha cunhada e a minha cunhada registrou ele como os pais tinham morrido. E o segundo, até o Yuri, esses tinham o registro da mãe e do pai, porque o Prestes ainda na legalidade conseguiu registrar. Mas o Yuri só tem mãe, não tinha pai. Então eu fui na polícia tirar os passaportes e a polícia questionou que eu não podia tirar os documentos dizendo que eles eram filhos do Prestes, porque eu não podia provar. Como é que eu ia provar que eles eram filhos do Prestes? Aí eles disseram, não, mas você vai fazer um recolhimento de pessoas que conheceram a vida de vocês, trazem aqui para a gente estudar se podemos dar o passaporte ou não. Aí eu voltei lá, fiz vários companheiros, Miguel Costa, Dante Ancona Lopes, Elisa Branco e outros companheiros mais, assinaram uma lista imensa, Miguel Costa também. E eu levei de volta para a polícia e eles deram o passaporte. Os melhores... Mas a minha casa em São Paulo já tinha sido invadida, salteou a minha casa, levaram tudo que você possa imaginar o que tem na casa. Quando eu voltei para casa, só tinha as paredes e alguns móveis. Até lâmpada, né? Roubaram tudo. Tudo que eles puderam, eles foram carregando e roubaram. Agora, os melhores períodos, os melhores momentos, Maria, a gente pode falar que a senhora viveu em Moscou? Foi. Aí eu migrei para Moscou, eu mandei comunicar ao Partido Comunista da União Soviética que eu queria emigrar para lá. Imigrei com todos os filhos, não é? Que foram 9 filhos e comigo 10. Eles mandaram as passagens, nós viajamos pela Itália para Roma, de Roma fomos para Moscou, aonde o governo nos deu um apartamento confortável, com 3 quartos grandes, 2 salas, cozinha, banheiro e tudo que você possa imaginar que uma pessoa precisa para viver. E eu digo, eu agradeço muito ao povo soviético essa solidariedade, que eu vivi 10 anos na União Soviética, nunca fui perseguida, nunca faltou nada para os meus filhos. O Prestes era considerado ministro de Estado em todos os lugares que nós andávamos, enquanto aqui no Brasil ele era perseguido durante 60 anos que foi. E lá, é importante a gente dizer isso, porque o Prestes estava lá com vocês. Estava, ele chegou lá depois que eu cheguei, ele chegou. E lá ele foi lá que os filhos foram conhecer quem era o pai. Isso que eu ia te perguntar. Porque até então nenhum deles sabia, eles eram conhecidos como tio. Naquele filme o velho documentário do Antônio Venturi, a Mariana dá um depoimento, que não sabia que tinha pai e só foi conhecer o pai quando estava em Moscou. E você que está acompanhando Retratos, você ao longo do programa, você já deve ter percebido aí, a gente vai vendo alguns trechinhos desse documentário também, Maria, que retrata muito bem, né, a vida de Luiz Carlos Prestes. Então, foi nesse momento, nessa época em Moscou, que Prestes também teve a possibilidade de curtir um pouquinho a família, né? A liberdade, vamos dizer assim, né? De certa forma. A nossa casa era muito frequentada por estudantes de todos os países, português, cubano, italiano, alemão, búlgaro, porque você via, eram 9 filhos, todos eles nas escolas,
e universidade, faziam uma amizade. E às vezes em casa eles começavam a falar em russo, a brigar um com o outro. E aí eu falei para eles, olha, vocês para falar em russo, vocês têm que falar fora daqui. Aqui em casa só se fala português. Olha. E isso ajudou muito a eles, porque eles não esqueceram o idioma brasileiro, português. Ajudou quando eles voltaram sabendo que a língua que eles deviam falar que era o português. Se bem que às vezes você confunde, mistura um pouco. Eu mesmo até hoje ainda tenho isso. Porque foram muitos anos, né? Quando estou escrevendo, às vezes confundo as letras também, cometo alguns erros porque eu boto letra russa. Mas também depois de tantos anos, né, Maria? É mas para mim foram os melhores 10 anos da minha vida. Foi lá na União Soviética, onde eu viajei pelos países socialistas, conheci a Alemanha, visitei o campo de concentração onde a Olga ficou presa. Olga, que foi a primeira mulher esposa do Prestes, que o Getúlio deportou ela para a Alemanha e ela morreu num campo de concentração, tendo a sua filha Anitta, que hoje é professora de História, está aposentada, mas ainda está viva e continua também fazendo seus lançamentos de livro. Maria, aqui a gente pode mostrar aqui para o pessoal de casa, o trajeto foram os 25 mil quilômetros, né, que foram rodados aí no período da coluna Prestes, pelo Brasil todo, percorrendo, vendo as misérias, né, do povo brasileiro, conhecendo de perto essa realidade. Aqui a gente tem o material do Tocantins, onde existe um memorial em homenagem a Prestes. É um museu feito de escultura do Oscar Niemeyer e uma escultura de bronze que tem 3 metros de altura e pesa 300 quilos de bronze. Está exposta lá em frente ao Palácio do Governo, que é do Siqueira Campos. E existem documentos lá, Tem documentos, e ele, quando fez esse museu, ele disse que era uma dívida que tinha com o Prestes e que ia construir esse museu em memória à figura do Luiz Carlos Prestes. Foi muito questionado. Tiveram vários militares lá para impedir a construção desse museu, viu? Mas o Siqueira Campos foi firme na decisão dele. Não, aqui é o estado em que eu sou governador e vocês não podem impedir de que eu construa isso aqui em homenagem a um grande líder que o povo brasileiro deve reverenciar a sua memória. E até hoje, né? Está marcado na história brasileira. Eu passei 3 meses lá percorrendo as comunidades e em Porto Nacional encontrei família que tem ainda manifesto, carta, assinado por Miguel Costa, Juarez Távora e Luiz Carlos Prestes, pedindo licença para entrar na cidade. Olha só que interessante. Maria, foi um prazer tê-la aqui, viu? Obrigada. Conhecer um pouquinho desse lado familiar de Luiz Carlos Prestes, compartilhar conosco, né, todos esses anos de convivência. Obrigada também. Ficando aí o convite para você ler, né, acompanhar, degustar mesmo esse livro, porque é um livro que conta toda essa história com fotos, com documentos. Então, é um livro para você mesmo ler aos poucos e degustar mesmo, porque vale a pena, né, Maria? Obrigada mais uma vez. Sucesso. O Retratos de hoje fica por aqui. E você fica à vontade para sugerir entrevistados, também enviar comentários. Nosso e-mail é o retratos@tvhorizonte.com.br. Você também fica sabendo todas as novidades do programa, nos acompanhando pelas redes sociais, pelo Twitter, pelo Facebook. Na próxima semana, a gente tem um encontro marcado aqui pela TV Horizonte, uma emissora da Rede Catedral, Rede de Comunicação Católica. Até lá!